Bom, gente, agora são 15 para as 3. A gente tem até 3h15 para a gente conversar um pouco sobre essa mesa, que eu particularmente achei bem interessante, me encantou e me trouxe muitas indagações. Gostaria de já colocar então, né, Giovana, para o público, alguém tem alguma pergunta, alguma questão a trazer? Bem lembrado. Então, assim, é um recorte, né, gente, de uma das inúmeras situações que a gente acaba recebendo e tendo que... acaba pensando muita coisa a partir disso, pensando em como são feitas essas triagens. E aí eu coloco tanto todas as barreiras, né, tanto da equipe do município que primeiramente encaminhou e pediu avaliação, quanto a equipe da Central de Leitos e quanto a equipe do hospital primeira, né, que é feita a triagem, que é sempre um médico plantonista, geralmente não psiquiatra, e um supervisor de enfermagem que faz essa entrada desse paciente. Então, aí quando chega na unidade, daí tem uma equipe mais especializada que vai se atentar para os detalhes e o contexto de tudo que vinha acontecendo na vida dessa pessoa, para além de sintomas, e aí a gente começa a questionar algumas coisas. Então, vou trazer aqui esse caso rapidamente. Então, trata-se de uma mulher de 30 e poucos anos, que mora no interior do estado. A mesma chegou para internação compulsória, né, então uma ordem judicial, acompanhada de um familiar com queixa de agressividade, insônia e sintomas depressivos. Diante da distância geográfica de mais ou menos 700 quilômetros entre o hospital e o município que ela residia, encontramos várias dificuldades de nos aproximarmos dos familiares da mesma, ressaltando que tinha duas crianças pequenas praticamente sem condições de estarem indo visitar a mãe. Se não me engano, acho que não foram nenhuma vez. Esse fato nos instigou a procurar pela rede de apoio do município para articular algumas medidas. Por ser um município de pequeno porte, o CAPS mais próximo está a 1 hora de distância e é específico para tratamento de pessoas com necessidades voltadas ao abuso de álcool e outras drogas, que não era o caso dela. Dessa forma, nossos contatos transitaram entre os serviços de CREAS, CRAS e Conselho Tutelar, a fim de compreender a real motivação do internamento desta usuária, que desde o início do nosso contato não ficou muito claro. O relato da rede era de que a paciente precisou do internamento porque expôs os filhos ao trabalho infantil, ateou fogo em objetos de terceiros e era poliqueixosa. Isso é um termo que vem sempre, poliqueixosa, né? Inclusive apresentaram relatórios com registro dessas situações, que vale ressaltar, traziam que essas ocorrências tinham ocorrido há alguns anos atrás. Então essas queixas que veio esses relatórios do Conselho Tutelar, falando do trabalho infantil, ou dessas atitudes mais agressivas dela, colocando fogo em algumas coisas, quebrando coisas, eram de coisas assim de vários anos atrás. Não era daquele momento. Se a gente entende que o hospital vai tratar de crise. Então, né, já foi algo que a gente ficou assim um pouco perplexo. Durante todos os 5 meses de internação compulsória, então passou dos 60 dias, né? Não houve sequer uma situação de agressividade por parte da paciente no hospital. Ela tinha, sim, crise de ansiedade, ela insistia muito que queria falar com os filhos, que queria visitar os filhos, ela ficava muito entristecida, né? Mas agressividade, em momento nenhum. O relato da família era de desconhecimento do que motivou a internação. Então, depois de muito custo, a gente conseguiu que a mãe, e se não me engano, não sei se você vai lembrar desse caso deles, mas a mãe, acho que foi a mãe só que foi, ela não tinha a menor noção, acho que a mãe e a irmã não tinham a menor noção do porquê que ela estava internada. Era a primeira internação também, né? Espero que única. Então, e o relato da paciente também era de desconhecimento e ela repetia muitas vezes para a equipe: eu só queria receber a pensão dos meus filhos. Por isso eu ia todos os dias no fórum. Então começou a aparecer que ela era um município pequeno e ela ia no fórum sempre fazer algumas queixas, demandando coisas, né? Diante desses relatos e a partir de alguns atendimentos que fizemos com os familiares, muitas vezes por telefone, porque, né, era muito distante para eles estarem vindo, percebemos também um grande conflito familiar entre os vários irmãos da paciente. Brigas que evidenciaram conflitos devido à herança após o falecimento do pai de todos eles. Então, havia outras situações, né, que estavam em jogo. A breve explanação desse caso, que sem dúvida teríamos uma maior riqueza de detalhes para considerar, foi para mostrar um exemplo de internação onde a demanda prioritária parecia ser social e não clínica.
que ela apresentava dificuldades importantes, né, podemos falar de habilidades sociais, dos relacionamentos interpessoais, a gente não discutiu isso, é óbvio que tinha dificuldades. Mas seria realmente o caso de, neste momento, interná-la? Será que a rede do município não teria outras maneiras de ajudá-la a lidar com esse sofrimento e dificuldades financeira e social? São questões que nos colocávamos diariamente em todo esse tempo que ela ficou internada, lembrando que uma internação compulsória tem geralmente a característica de manter o paciente internado por mais tempo que o esperado. A gente tem que ficar esperando a autorização do juiz de desinternação. Recentemente, né, que isso na verdade, como eu já escrevi há mais tempo, já não é mais recentemente, faz um ano que isso aconteceu. Finalmente saiu a liberação do juiz para programar a alta dessa paciente, o que trouxe a todos nós da equipe, e a ela e os seus familiares, alívio. Estava muito difícil acompanhar a tristeza e não os sintomas depressivos. A gente trabalhava muito com a equipe, ela está deprimida. Não está deprimida, gente, ela está triste, ela está com saudade, ela precisa da família, né? Dessa pessoa que sofria de saudade por estar tanto tempo longe de seus filhos, seus familiares e sua vida cotidiana. O efeito iatrogênico da internação que, né, já estava perceptível. Então, escorrendo tudo aquilo que eu falei, esse era um recorte, porque essa é uma situação que é muito comum e é muito errada. Né? A gente, claro, quando vem com uma ordem de juízo, a gente não pode recusar. A gente pode orientar. Mas até que eles tenham espaço para entender o que a gente está falando, discutir, dar retorno, isso vai. E é a vida de alguém, né? Então, bem complicado, assim. Isso eu acho que é um exemplo clássico. Claro que a gente tem outras internações que realmente são necessárias e que a gente atende, mas tem alguns casos, assim, que deixam a gente um pouco irritado. Para ser educado. Eu sou de uma cidade pequena que tem 12 mil habitantes. E quando o Gleidson falou que o CAPS 1 é para a partir de 20 mil, eu fiquei preocupada como ficam essas pessoas. Porque esse ano assim, teve um surto, que o tamanho da cidade é muito grande, mas assim, acho que umas 5 pessoas se suicidaram lá. Pessoas muito conhecidas, assim, que eram pessoas que, tipo, em senso comum, ninguém imaginava que tinha um problema. E eu fiquei pensando como que fica a assistência a essas pessoas, sendo que não tem nenhum lugar nenhum hospital psiquiátrico ali disponível, a maioria das pessoas não sabem que existe. Existe alguma forma, ou é só, tipo, pegando essas pessoas e levando para um centro de referência? Como que fica essa assistência do momento, assim, da crise, isso? Como que é seu nome mesmo? Desculpa. Teomara. Então, uma ótima pergunta, né? Como se não houvesse, então, necessidade ou indicação a menos, então, de 20 mil pessoas, né? Mas você toca num ponto que, mesmo quando a gente trabalha, quando a gente fala com uma referência de um serviço como o CAPS ou como os outros equipamentos aqui da mesa, o quanto é interessante, isso também eu queria comentar sobre o recorte que você traz ali nesse, né? O quanto como é interessante, como as pessoas procuram, ou são, melhor dizendo, são levadas para os equipamentos sem nenhuma demanda de tratamento, quero dizer, né? Ser levada até um CAPS, ser levada até a unidade de saúde, ser levada até, porque o juiz determinou, seja num leito em um hospital geral ou num hospital psiquiátrico, qual é o efeito que pode ser de cuidado dessa pessoa, de mudança, a partir daí, né? A gente trabalha isso não só na nossa profissão, né, na psicologia, mas o quanto acaba sendo um fundamento de trabalho, assim, né? Uma ferramenta nossa de intervenção é poder colocar essa pessoa para se escutar. Eu não sei, e aí pensando no caso que você está trazendo, enfim, né, de uma tentativa de suicídio, é isso? Mais do que uma, não é? De suicídio, né? E aí, assim, né, quanto ainda numa cidade como, por exemplo, a nossa, mesmo tendo uma estrutura aí da rede de atenção psicossocial, o quanto a gente ainda tem para caminhar enquanto trabalho em rede, assim. Quer dizer, às vezes a pessoa tem crises que chegam até o CAPS, eu imagino que também cheguem nos outros equipamentos, e que poderiam ser tratadas ou cuidadas, né, na casa, né?
ou o que a gente chama de atenção primária, né, no próximo unidade de saúde. O quanto a gente ainda... E isso revela muitas coisas. Uma delas é o grande preconceito que tem, que está lá no começo da história, que de querer mesmo distanciar aquilo que é diferente, de querer distanciar aquilo que é estranho, aquilo que foge do nosso controle, né? Em termos de intervenção, assim, o ideal seria que a gente sempre pudesse começar no território, quer dizer, na comunidade. Porque alguma coisa leva essa pessoa a tentar suicídio, não é assim? Precisa ser um serviço especializado necessariamente? O que eu quero dizer assim, né? Precisa ter especialistas, então os psicólogos, os psiquiatras, seja lá mais que a gente vai dizer que é especialista, que pode tratar. Claro que requer algum conhecimento técnico, teórico, prático para intervir, obviamente que sim. Mas não é só disso que se trata, assim, né? Parece que a gente ainda carece desse entendimento de que a crise, algumas, né, não todas, podem sim ser tratadas próximo de casa, ou dentro de casa, né? E aí a gente vai pensar em termos de política, assim, será que não é assim? É claro que a gente já avançou muito aí em termos de política, assim, não é? de criar dispositivos, como por exemplo consultório na rua, não é? Ou vamos pensar então no SAMU. A gente sabe das dificuldades que a gente tem para receber, né, o SAMU numa emergência, mas será que profissionais que pudessem, então, mais do que uma capacidade técnica, uma sensibilidade para tratar, para receber essa pessoa, assim, né, para acolher essa pessoa, o sofrimento psíquico dessa pessoa, dessa família, dessa comunidade? Porque é interessante que, inclusive, no CAPS, o quanto... E isso não foi uma experiência só de um ou de dois serviços, quanto a própria comunidade tinha um que estava fazendo abaixo-assinado para tirar o CAPS, porque tinha muito grito lá dentro. Uma pessoa estava em crise, aqui em Curitiba, na capital, né? Entende? Assim, é de uma outra lógica. Quer dizer, qual é o entendimento que a gente tem, enquanto ser humano, da diferença, assim, né? E um outro serviço que eu tive a oportunidade de trabalhar, um comerciante que era ao lado do CAPS me chamou, eu estava fazendo lá a função de coordenação, para reclamar porque tinha muita bituca de cigarro na frente do CAPS. E que aqueles vagabundos tinham que ser colocados para longe, tem que ser mesmo distante. Percebe como se diz de uma lógica lá anterior, de que a pessoa tinha que ser assim, colocada num lugar distante, isolada, reclusa, fechada, né? Mas enfim, eu não sei se isso ajuda a pensar, não sei dizer em termos práticos, mas eu acho que uma tentativa aí seria pensar, por exemplo, a questão do controle social, né? Quer dizer, o controle social, a própria população começar a reivindicar que cuidados tem aí então na sociedade, com possibilidade ou possibilidades de vir a ter de cuidado, enquanto não tem CAPS, por exemplo. Claro. Eu vou trazer de novo a experiência que eu tenho lá, né? Eu falei que a gente atende uma rede de 1 milhão de pessoas, só que Ribeirão Preto são 600 mil habitantes. São várias cidades de 12 mil, 22 mil, né, 30 mil, tem algumas maiores. Mas o que a gente percebeu? Uma movimentação das próprias prefeituras em fazer a habilitação dos profissionais do postinho. Então, tinha uma rede, né, assim, a gente tem um hospital muito grande, um hospital psiquiátrico lá de Ribeirão. Ele é desses que, assim, tinha mais de 1.200 pessoas na época do auge e atualmente atende 110 pessoas. Né? Então, tem uma equipe muito especializada que faz um trabalho nas pequenas cidades de como fazer a atuação. Então, momentos de crise, né, prevenção do suicídio. Então, tem uma equipe que vai nas escolas. Né? É feito um trabalho no município para prevenir na própria região, sem necessidade de procurar um CAPS, por exemplo, que não existe numa cidade de 12 mil. Né? E são cidades, Ribeirão Preto tem muito, é uma cidade muito, produtora de cana, então tem a questão sazonal, tem muita gente que vai para o interior, vai para Ribeirão, né, para fazer o corte da cana e volta para essas cidades. Muitos não voltam e passam a ser, tem muito morador de rua. A gente fala assim, tem uns períodos que a gente fala, acabou o corte da cana e a pessoa não conseguiu juntar dinheiro suficiente para voltar. Então tem toda uma situação que precisa ser trabalhada.
os municípios em que isso acontecia passaram a fazer medidas públicas para organizar esse pessoal. Eles vão ser moradores da cidade? O que a gente pode oferecer? Eles querem ficar na cidade ou querem voltar para o próprio município? Então vamos fazer um ônibus, sei lá, como já vi várias vezes, vamos organizar um ônibus para o pessoal que quer voltar lá para o interior do estado. Então, foram medidas que foram sendo realizadas, mas eu acredito muito por conta do hospital ser algo muito antigo, já existente, é uma referência muito grande. Então, dessa forma, foi uma forma de contribuir. Também acho que outra coisa que a gente, um pouco do que o Gleison falou, a gente tem que pensar assim, será que nessa cidade não teve ninguém dessas pessoas que pôde ouvir, escutar? Porque uma crise, ela não começa, o auge dessa crise que levou realmente ao suicídio, não foi de um dia para o outro. Essa crise vinha, né? Ninguém pode dizer, pensar a sociedade mesmo, que sociedade que a gente está. Onde ninguém pode fazer uma escuta e um acolhimento como se acolhe um ser humano, que não é especialista. Né? Acho que esse é um ponto. Outro ponto é realmente, assim, os serviços especializados, eu acho que a gente tem que ter essa função de estar, assim, ajudando, multiplicando, fazendo capacitação, treinamento dos outros serviços que são especializados em outras coisas. Essa troca na saúde ela é importante. Né? A ideia da educação permanente e tal. E tinha mais uma coisa que eu ia falar que eu esqueci. Então, vou aproveitar enquanto isso. É só um comentário. O grande desafio da atenção básica, né? Acho que de manhã a Flávia falou de toda a estrutura, né? E a atenção básica está lá. Só que a gente sabe a dificuldade, assim, mesmo o pessoal de Curitiba, que tem todos os equipamentos, né? Mas assim, exatamente, não tem os unidades de acolhimento, né? Que faz muita falta. Mas assim, a questão, acho que o grande desafio da atenção básica, né? Que mesmo na cidade que tem os outros equipamentos que tem dificuldade, talvez um município pequeno que tem que abarcar tudo, né? Tudo que vai não ficar na lógica de encaminhamento apenas, né? A gente sabe que a lógica ainda é essa, vai para o hospital psiquiátrico, a gente vive isso, né? Cada vez mais a gente está vendo, e isso é um reflexo, né? Porque também, assim, quando tem uma nova eleição, né, teve da prefeitura, então mudou todos os governantes ali, quem estava na coordenação do serviço, a gente começa a ver assim, está entregando um monte de gente do interior, daquela região, a gente sabe que são efeitos disso, né? Desse desmonte mesmo dos serviços, não há uma continuidade de todo esse treinamento, essa capacitação. Mas uma coisa assim, que eu acho que é legal estar divulgando, que é uma coisa interessante, desde o ano passado tem uma pós-graduação, né, que é feita financiada pela Escola de Saúde Pública, que é para os municípios do Paraná, então, me corrija se estiver errado o que você fez, que é para os municípios mesmo, pensando de pequeno porte, é uma capacitação em saúde mental para atenção primária. Então, né, aí são, claro, a gente continua no especializado, mas a gente está falando daí de pessoas que estão nas unidades de saúde, nos postinhos mesmo, como que eles vão atuar nas questões de saúde mental. Porque as questões de saúde mental, eu acho que é essa a lógica que tem que mudar, elas são questões de saúde, ponto. Né? Assim como qualquer outra especialidade médica de saúde. Né? Então, a gente tem que quebrar com isso justamente para poder estar inserido dentro do hospital geral, para poder estar inserido dentro da vida na sociedade, não só pegando essas pessoas que têm essas crises de tempos em tempos e colocando em serviços distantes, como hospital psiquiátrico e como comunidade terapêutica, que é outra coisa que, se a gente for falar com a população em geral, as pessoas que não entendem muito acham que é o máximo. Quanto mais abre uma comunidade terapêutica, quanto mais leite no hospital, melhor o serviço. Mas é uma lógica totalmente errônea, assim, né? A gente precisa fazer essas pessoas, eu acho que esse tipo de evento ajuda, né? Que a gente seja multiplicador no sentido de estar mudando essa história. Ou realmente o retrocesso vai chegar com tudo, assim, eu temo. E como eu moro nessa cidade, né, pequena, de repente a gente pensar na questão da psicoeducação mesmo. O que você consegue promover nessa cidade, na unidade de saúde, na escola, para levantar a bandeira da saúde mental, de alguma forma, né? E é bem necessário, né? Porque na minha cidade tem uma psicóloga. Nossa, Para 12 mil? Sim, ela atua no hospital e a clínica para as pessoas que entram pelo SUS. Então, assim, se você não capacitar os outros profissionais, tipo, não vai dar conta do... E eu fiquei pensando, assim, na fala dele, principalmente, que aqui tem uma carência
de serviço, de estar com essas pessoas. Imagine nas cidades pequenas. Tipo, é muito maior. Desafio maior ainda. Tem uma boa tarde, meu nome é Pedro, sou ainda estudante de psicologia. Eu quero agradecer a Yara por falar, porque como estudante a gente sabe que mostra uma realidade, né, ainda voltando, criticando, querendo ainda instalar, né, no Hospital Geral, e você traz uma nova realidade. Então isso abre a cabeça de nós estudantes, né, para que tenham uma realidade e acreditar nisso, que vai dar certo, que é o caminho a seguir. Quero agradecer também a Aline pela fala dessa questão bem importante da mudança da cultura, que é um dos principais fatores, né, de todas as falas aqui que eu observei, mudar isso, né, não saúde mental, e pensar em saúde no geral. Que a partir do momento que você fala de mudança dessa nomenclatura de saúde mental para saúde, já envolve uma coisa muito maior, né? E tanto na fala de manhã quanto agora, eu sempre me questionava assim, nós conversamos, né? CAPS, CAPS 1, CAPS 2, Unidades Básicas de Saúde, Hospital Geral. E a população, ela sabe dessas diferenças, dessa nomenclatura, porque quando uma pessoa está em crise, ela não quer saber se vai ser encaminhada, ela quer que resolva o problema dela naquele momento, agora. E aí começa, né, toda essa questão da falta de educação, falta de conhecimento. Qual seria o nosso papel, né, no caso, todos aqui, né, para melhorar essa informação da população, de levar um conhecimento maior, né, para procurar o serviço de saúde de maneira correta, entender qual é a diferença de uma emergência, de uma urgência e tudo isso. Meu nome é Núbia, eu sou psicóloga hospitalar, do Hospital Evangélico do Pronto Socorro. Também trabalho com a área social, uma casa de acolhimento para crianças e adolescentes. Então, também existem lá usuários do CAPSI, né, do CAPSI infantil. E lá no hospital, assim como foi apresentado pela manhã, assim como no Hospital Trabalhadores, encaminhamentos para tentativas de suicídio, né, entre outros casos psiquiátricos. A minha pergunta é para o Gledson, porque eu vi na Comissão de Saúde Mental que o CAPS atualmente passa por algumas mudanças na estruturação, né? De manhã, embora a gente tenha sido apresentado para a estrutura do RAPS, né, o que está acontecendo, mas não foi citado, e eu gostaria de entender melhor o que está acontecendo, porque é necessário para nós também, lá do hospital, entender para que a gente possa encaminhar os nossos pacientes para um serviço que vá dar conta das suas demandas e das suas necessidades. E eu ainda não estou muito adentro e muito compreendendo essas mudanças, se é uma junção AD-TM, como que vai funcionar e como isso pode beneficiar as pessoas, os usuários, que eu ainda não tenho muito claro isso para mim. Obrigada. Fiquei bastante pensativo com a apresentação de vocês, então gostaria de colocar algumas perguntas dirigidas. Yara, não tem pinguim lá em Ribeirão Preto? Tem, mas existem outros melhores. Depois eu posso passar a informação. Tá. Essa é a brincadeira. Mas vamos assim. Eu gostaria de deixar uma pergunta assim. Pela manhã, se falou bastante a respeito dos CAPs nos diversos níveis, das formas como são possíveis as prestações de serviços e o acolhimento dos pacientes, o que é uma discussão bastante interessante a respeito do que isso implica em termos de institucionalização, desinstitucionalização, e também a respeito do que é aquilo que a Aline apontou, a hospitalização ou deshospitalização. Então, me veio uma pergunta com relação ao funcionamento do CAPS, porque me parece que tem alguns limites bastante específicos na intervenção que é possível. Eu falo de uma intervenção possível, não da idealizada, dentro dos CAPS. O Edson usou um exemplo do que é um acolhimento à subjetividade, ou uma certa intervenção que possa acolher a subjetividade. Acredita ser possível uma retificação subjetiva dentro do ambiente CAPS? Essa é uma pergunta. A outra, Aline, diz respeito ao perigo que a gente corre na politização, inclusive dos meios clínicos,
quando discutimos, por exemplo, conceitos como consumo. É preciso saber, eu digo isso como uma provocação a todos nós, né, me incluo nisso, porque me parece que temos uma tendência a colocar isso um pouco de fora, sem dar o devido peso ao que está em jogo. Achei muito interessante na tua fala, quando você aponta a dificuldade que é essa desinstitucionalização do paciente quando ele é muito bem acolhido. É preciso levantar uma pergunta a respeito de que, se um paciente enlouquece, qualquer um de nós pode estar ali. Será que a gente consegue, de fato, fazer a interrogação necessária e suficiente dessas duas condições, né, para saber o que é que desencadeou aquela crise nele? E por que é que ele fica mais estável quando está bem acolhido? E por que é que ele promove uma nova crise quando ameaçado de voltar ao local anterior? Eu não sei, acho que a minha pergunta ainda não está formulada porque é uma interrogação de início de carreira, assim. Eu, política ideologicamente, sou antimanicomial, mas tenho interrogações éticas, assim, né, sobre essa dificuldade que me parece que existe na gestão, né, o tempo que se dedica com as questões da gestão, da contrarreferência, do trabalho em rede e as questões clínicas. Por quê? Por que eu digo isso? Porque eu estou formada há menos de 2 anos e eu tenho sentido na pele a minha análise pegando fogo para eu conseguir escutar, né? Então, se formar clínico é muito difícil, né? Se posicionar enquanto um psicólogo ético, né, que vai escutar aquele sujeito na sua subjetividade, na sua singularidade, é duro, né? Ter uma boa apropriação de psicopatologia, de direção do tratamento, realmente precisa de muito desejo e formação, estrutura e trabalho. Não sei, eu não sei ainda, assim, me parece que existe uma dicotomia, uma divergência, não sei, assim. Eu escuto profissionais mais antigos que acompanharam um período mais manicomial, em que parece que a técnica era mais dura, assim, e essas pessoas dizem que o tratamento era mais eficiente. Será que era? Eu não sei, eu não estava aqui para ver. Política ideologicamente eu diria que desconfio. Mas será que hoje a gente está defendendo a luta antimanicomial, né, essa rede substitutiva de maneira eficiente para substituir mesmo, assim, sabe, essa dificuldade que parece que está colocada em polos opostos, mas me parece que elas precisam realmente convergir para que no CAPS o sujeito seja tratado mesmo, na sua singularidade, na questão que ele coloca. Porque eu fiz um estágio curto num CAPS e me pareceu que era uma sobrecarga tão grande, né? Os profissionais que estavam ali, a equipe era tão pouca, era tão mal formada, que não dava conta, ficava solto demais, sabe? A entrada do paciente e o tratamento dele ficava muito solto. Eu não sei, me parece que existe como, na lógica antimanicomial, na preocupação psicossocial com essas ferramentas, esses lugares que substituem o manicômio, oferecer um tratamento muito melhor que no hospital psiquiátrico. Mas tem uma dificuldade aí, que talvez seja de gestão, né, de vontade política, de investimento mesmo do Estado, que talvez não tenha interesse, né? E daí parece que vira uma coisa meio caótica, solta demais, assim, e daí parece que esse caos, que talvez seja instalado por vontade política, justifica a lógica manicomial, como se o passado, né, aquela lógica de internação, ela fosse mais eficiente do ponto de vista técnico, sabe?
eu não sei se eu me fiz clara, assim, eu ainda não circunscrevi a minha questão, sinceramente. Pedro, meu correio, vou tentar ser o mais rápido possível. Olha só, lá num dos casos que eu trabalhei, surgiu num espaço chamado Assembleia. Não sei se você já ouviu falar disso. A Assembleia é um momento em que se reúne todas as pessoas que frequentam aquele serviço, CAPS, semanalmente ou com maior frequência, para falar de questões, vamos pensar assim, um espaço de exercício democrático, exercício político, um exercício de falar do que quiser. Por exemplo, quero tirar o quadro do lado do CAPS, vamos colocar em discussão e vamos pensar sobre isso e tentar no coletivo chegar em alguma conclusão. Numa dessas assembleias, um dos temas que surgiu foi isso que você trouxe, né? E aí a gente, colocando eles em trabalho, viabilizou a possibilidade deles fazerem um folhetim, como chamar isso? Um folder, um jornalzinho, alguma coisa no qual tivesse escrito, e isso seria divulgado também na população, da sua família e nos outros lugares da comunidade, o que é, por exemplo, CREAS, o que é TR, que se fala, o que é CAPS, o que é... e por aí afora, tipo um glossário, assim, né? É claro que isso a gente também, escutando naquele grupo, pode entender que tinha uma demanda de o que eu estou fazendo aqui nesse lugar chamado CAPS e tudo mais, né? Essa dimensão clínica. Mas pensando em caráter prático, você pergunta assim, né, como ajudar a informar a população? Acho que uma das possibilidades é essa. Uma outra, talvez, para quem acha interessante também, seria, vocês já ouviram falar do controle social, né? Que isso não diz respeito só à saúde mental. Vocês sabem aqui na região onde vocês moram, quem mora em Curitiba, qual é a pessoa da sua comunidade que leva as questões de saúde mental para o postinho, para a unidade de saúde, para a reunião do conselho local, que se chama? Líder comunitário. Líder comunitário. A gente está informado, assim? Uma pergunta, né? Assim, é um espaço, né, o conselho local, que se chama, né? No postinho, na unidade de saúde, uma determinada população, faz reuniões para falar das questões de saúde daquele espaço. E tem então um líder comunitário, um responsável, que representa a população e que compõe esse conselho e leva questões, por exemplo, acho que tem que abrir sim um outro CAPS nesse espaço, tá? Claro que não depende só disso. Mas talvez a gente incentivava, literalmente incentivava, às vezes mais diretamente, as pessoas que frequentavam os CAPS, se eles participam desses espaços. E aí vem a queixa, eu deixei de participar porque lá eu não sou escutado. Eu falo, não, mas eu sou louco, eu sou usuário de droga, por que eu vou lá? E outros que ainda não conheciam e começaram a participar. Enfim, talvez fosse uma outra forma. Eu acho que tem outras formas, como a publicação acadêmica, escrever, esses espaços que a gente tem aqui, coletivos. Anualmente tem a luta de patrimonial. Propõe esse tipo de trabalho na universidade. Tem uma associação no CAPS Caju, e aí eu tomo a liberdade, embora eu tenha recentemente deixado a coordenação e me exonerei da prefeitura recentemente, mas de um espaço chamado Assoviar. Assoviar é uma associação que foi criada pelos frequentadores daquele espaço, com a ajuda dos trabalhadores, com o apoio da Secretaria de Saúde. Assoviar é uma sigla que significa Associação de Arte e Reinserção Social, Vida, Arte e Reinserção Social, que eles levam esse nome. Fica no CAPS Cajuru, ali perto do... Não fica no CAPS Cajuru, fica perto do Shopping Jardim das Américas. Quem quiser o contato eu posso passar depois, tenho certeza que eles receberiam quem quiser ir lá visitar, que é um espaço que não é um espaço clínico, não é um espaço de tratamento, é um espaço, e aí já é bastante, para as pessoas que têm desejo de oferecer, por exemplo, um trabalho sei lá, o cara faz artes marciais, capoeira e quer levar lá como um voluntário. E aí alguns CAPs indicam esse espaço como um espaço semelhante, não é a mesma coisa, com o centro de convivência. Isso é diferente, eu não quero tomar mais tempo aqui, mas é um espaço que foi produzido e que faz eco, isso dissemina uma outra possibilidade dentro da comunidade. Então, eu não estive de manhã, mas existe uma proposta da Secretaria de Saúde Municipal de que os CAPs tornem-se CAPs
Isso até é redundante dizer, CAPS territorial, porque o CAPS ele tem que ser territorial, né? Mas existe uma proposta de que os CAPS, foi um nome usado antes, que é o CAPS híbrido, né? Que os CAPS, com o argumento de que não há investimento, há um congelamento do investimento de verba, de dinheiro em abertura de novos CAPS, tanto no município, em outras cidades, no estado, no Brasil fora, seriam esses CAPS, esses 12 CAPS que existem em Curitiba, alguns seriam redistribuídos de forma que ficasse um CAPS para cada distrito sanitário. Exemplo prático, o CAPS atualmente Cajuru, que é um CAPS AD, CAPS 3, que é referência para o Boqueirão e para o Cajuru, que dá 460 mil pessoas, ele ficaria referenciado nessa nova divisão só ao território do Cajuru, 220 mil pessoas mais ou menos, no entanto, com aí a consequência de acolher e acompanhar as pessoas, não só mais de álcool e outras drogas, mas também de transtornos mentais. E assim sucessivamente. Cada CAPS adulto faria como acontece hoje nos CAPS infantis, né? Então acolheria todas as demandas do seu território, independente de se é álcool e outras drogas ou transtornos mentais. Isso há uns 2 meses ou 3 meses surgiu, e como você mesma mencionou, né, na Comissão de Saúde Mental, e é um projeto, uma proposta que está em andamento. Eu não tenho mais acompanhado aí há 2 semanas, mas essa é a proposta, né? Existe uma resistência e um questionamento mesmo da população, em parte, ou dos trabalhadores dos CAPS, questionando de várias formas a legalidade disso, a eficácia disso e por aí afora, né? Então existe um projeto sim em andamento, isso já passou pelas discussões em conselhos locais, do que eu soube com aprovação, e o que eu soube iria para o conselho municipal para aprovação ou não. Então um projeto, mas importante, né, se quiser depois a gente trocar mais ideia, ou quem quiser sobre esse assunto, porque é um momento bastante delicado, assim, né, onde isso está se discutindo aí, né? Enfim, bom, não sei se isso ajuda. Agora sim, em termos de eficácia, né, como seria isso, como que vai ficar, se é interessante ou não, a Secretaria de Saúde buscou referências em outros estados, em outros lugares, em outras cidades, ou no próprio CAPS-I, que passou por essa transformação aí como modelo, e a gente questiona, eu fui um dos que questionei se a gente pode comparar, são clínicas diferentes, infanto-juvenil e adultos, enfim, por aí tantas outras questões que a gente traz, já que a gente sabe que, por exemplo, tem uma portaria que acho 130 ou 170 de 2012, que é uma portaria que veio como incentivo para os CAPS ADs 3. Os CAPS, então, com uma modalidade de tratamento que ganha mais verba mesmo, recebe mais verba federal, como todo um incentivo ao enfrentamento, a questão do uso a questão contra o uso do crack, enfim, né? E se ofere aí de algum jeito, né, as portarias, mas tudo isso é bem importante, não só na nossa cidade, pensando aí os efeitos que isso pode ter, né? Não. Bom, e em relação ao jogo, traz a questão se eu entendi a sua pergunta, se o CAPS, o ambiente, né, como disse CAPS, se a gente pode garantir uma retificação subjetiva, né, ou não sei se garantiu. Se há alguma experiência que comprove alguma coisa. Não tenho, da minha experiência, eu não te diria nesse sentido, né, de retificação subjetiva. Eu não entendo, até porque eu entendo que o dispositivo CAPS teria uma função de acolhimento, sim, da singularidade e acolhimento da crise, e o que eu acredito é que seria uma produção de uma demanda de tratamento vislumbrando uma mudança de posição subjetiva. Eu não acho que a gente colocaria de forma geral que os CAPS teriam esse objetivo, assim, né? Eu acho que existe a possibilidade, né? Como esse exemplo que eu mencionei agora da Sodiar. Eram pessoas que, literalmente, aí, depois de 4, 5 anos frequentando o CAPS, e não só o CAPS, né?
outros equipamentos, eles relatam isso, eles trazem como mudança de posição subjetiva diante da vida. Eram usuários alguns de crack, de álcool, e constituíram aí essa associação como um espaço na vida dessas pessoas, como um espaço de mudança, assim, né? Eu acho que a gente pode pensar em algumas experiências isoladas aí, enfim, né? Não no sentido de diminuir, de menosprezar, mas da forma como eu entendo, eu não acho que o CAPS teria uma função de produção de retificação subjetiva. Eu acho que isso pode ser um desdobramento. Eu acredito que que isso pode acontecer um desdobramento de algumas situações, de alguns casos. Mas o que eu acredito é no acolhimento, quando eu falei acolhimento da singularidade, é de poder acolher justamente os limites que cada caso comporta, ou cada situação comporta. Né? Acolher a subjetividade ou a singularidade nesse aspecto. Né? E não todo mundo, então, vai ter que frequentar o CAPS, sim, ou vai ter que frequentar de tal dia, vai ter esse ter que desse imperativo que já de saída acho que acaba comprometendo. Né? É justamente para sair do imperativo. Então, exatamente. Então, mas eu acho que sim, que o CAPS é possível um acolhimento assim, da singularidade. Quanto ao desdobramento disso, eu acho que vai de cada caso e de cada situação, que eu acho que aí talvez... Como que é seu nome? Giovana. Que a Giovana comentou em seu xará sobre essa dimensão e essa interface entre clínica e política, assim, né? Assim, você disse, né, que essa pergunta está parece que sendo formulada aí, eu acho que é porque a resposta também não é uma resposta única, assim. Eu acredito, assim, que muito tem nos atrapalhado no avanço desta direção de trabalho no território, sim, por conta de gestão. Eu não estou falando da gestão atual, tá? Mas de gestão, e lembrando que gestão são feitas por pessoas, e pessoas de algum jeito têm suas limitações e seus preconceitos. Aí retorna, eu acho que na pergunta do Pedro, que parece que a gente requer ainda um tempo de intervenção no coletivo, a gente repensar o que é isso que a gente se propõe a tratar, então, né? Não sei, eu penso que eu acompanhei situações dentro do hospital psiquiátrico onde eu trabalhei, que foram bastante difíceis. Compartilho a sua angústia que você traz para a gente, o desconforto, né? Mas, enfim, né? Eu não acho que eu penso que tem muito ainda a gente, enquanto coletivo, enquanto de produção mesmo, de intervenção, de questionamento, em movimentos aí, espaços como a Comissão de Saúde Mental, região aí do local, próximo da casa de cada um de nós, e poder se incluir nisso, né? Porque realmente interfere e muito. E se interfere na clínica, sim. Interfere na clínica. Mas a gente, enfim, né, investe naquilo que é possível. E é isso, gente. Só para encerrar então essa mesa, foi bem interessante também, nem trouxe minhas contribuições e dúvidas para vocês, a gente pode conversar mais tarde. Muito obrigada, Yara, Aline, Gresson, tá ok? Com certeza as pessoas vão sair daqui com alguma reflexão e alguma problematização em cima das palavras de vocês. Obrigada. Bem produtivo, né? Pelo menos a gente da comissão fica bem feliz da participação e dessa construção que a gente faz junto, na verdade, né? Se a gente pensar historicamente a psicologia. Mas, enfim, a última mesa, então, são os desafios no atendimento em saúde mental. E a primeira fala será da enfermeira Denise Paulino, sobre atuação e manejo pela equipe multidisciplinar. A Denise é do hospital, né? Também colônia do Alto Roteiro. E a Denise é enfermeira da Federal, né? Pós-graduada em enfermagem de trabalho, pelo Centro Brasileiro de Estudos Sistêmicos e em Saúde Mental na Atenção Primária pela Escola de Saúde Pública do Paraná. Terapeuta comunitária integrativa pela Federal, enfermeira assistencial no Hospital Colônia do Alto Botelho, experiências e principais atuações em saúde coletiva e saúde mental, em UBSs, né, ESF, CAPS, hospitais e clínicas psiquiátricas e acompanhamento terapêutico. Então, Denise, por favor. Oi, boa tarde, gente. Eu estou me sentindo mais estranha também, porque, né, obviamente eu sou a única enfermeira no ambiente.
Conforme eu fui escutando o pessoal conversando, né, na mesa anterior, eu fui vendo a coincidência de algumas coisas que eu pretendia falar aqui. Eu fui convidada para falar da atuação e manejo pela equipe multiprofissional. É claro que a equipe multiprofissional não é a enfermeira, né? Mas sim o que tem uma equipe mínima possível, mas ela pode ser ampla e com vários profissionais. Então, pode passar, por favor? Eu acho que antes, para poder começar uma discussão sobre como atuar e fazer um manejo, enfim, com a equipe multiprofissional, a gente tem que alinhar três grandes perspectivas, assim, na minha opinião. Então, quando eu fui convidada para fazer essa fala, eu fiquei pensando, e obviamente busquei referência, né, bibliográfica e tal, mas eu pensei em focar mais em referências documentais, para a gente poder alinhar, porque eu entendo, a partir da minha, né, não só de formação, mas também da minha atuação, dos locais onde eu passei, como ela falou, da saúde coletiva, mas sempre com o foco na saúde mental. Então, tive a oportunidade de trabalhar em vários equipamentos da saúde mental e da atenção primária, tanto como gestão como assistencial, e confesso que a minha paixão é mais como assistencial mesmo. Eu acho importante para a gente pensar na atuação e no manejo de uma equipe que é multi, que a gente não está falando de um profissional só, mas de uma equipe que é multi, a gente tem que alinhar algumas coisas. Então, as equipes, quando for fazer algum trabalho, se propor algum trabalho, é importante que elas se alinhem em três grandes perspectivas. É claro que elas são super amplas, né? E com cada uma delas eu poderia abrir uma discussão bem grande em cada ponto desse daqui. Mas eu pensei em alinhar, que eu acho que consegue contemplar minimamente o que é importante para a atuação e para o manejo nas situações dentro da saúde mental, o norte ideológico, o objetivo das atuações e a autopercepção, o autoconhecimento. E eu vou discorrer um pouquinho sobre cada um disso. Por favor, próximo. Bem, quando eu falo de norte ideológico, eu penso assim, cada profissional, é uma equipe multiprofissional, então cada profissional tem dentro das suas formações várias possibilidades de abordagens, de teorias para pensar o cuidado, né? Então, psicólogo, enfermeiro, assistente social, o TO, então ele tem várias possibilidades de formas de pensar aquele cuidado que ele pretende fazer, aquela assistência, né? Que na cabeça dele, na atuação profissional, ele pode escolher. Então, mas se a gente está se propondo a trabalhar em uma equipe, né, são vários juntos, para trabalhar com um sujeito, né, com uma pessoa, como é que eu vou falar? Se, né, cada um falar uma língua, como que eu vou pensar em organizar uma se a gente estiver desorganizado, né? Então, a gente tem que se nortear nas políticas públicas de saúde. E quando eu falo política pública de saúde, eu não estou falando assim no pensamento de um político, né? Que às vezes a gente não escolhe os políticos que de repente estão tomando algumas decisões. Algumas pessoas escolhem, mas outras não, e daí a gente acaba tendo, né, que trabalhar assim, né, sobre né, esses desmandos. Mas, enfim, a política pública é algo muito maior, né? E a política pública, eu trouxe uma referência, que na verdade é uma referência documental, isso aqui tem no BVS para pesquisa, né? Então é algo que eu pesquisei direto do Ministério da Saúde mesmo. E esses colaboradores, que são organizadores desse material, eles trazem que as políticas públicas de saúde correspondem a todas as ações do governo que regulam e organizam funções públicas do Estado para ordenamento setorial. Então, de um grande setor, por exemplo, uma política pública de saúde, uma política pública de saúde mental mais específica, né, da mulher, enfim. Mas, quando a gente fala do Estado, não é só para quem é servidor público. É de todo mundo, né? Porque até fiz questão de continuar ali um trecho, tem uma agenda vasta de temas, principalmente os anseios da sociedade e um contexto e resultados de uma disputa entre diferentes atores sociais. Porque uma política pública ela não surge do nada, do pensamento dessas pessoas que estão aqui citadas.
vem discussões e discussões internacionais a partir de conversas e conferências internacionais que geram cartas, né, que geram propostas, que geram, como que diz, combinados, né, mas tem uma outra palavra que agora me fugiu. Mas assim, em que daí a gente pensa, daí se pesquisa, daí se embasa, daí se produz uma política pública. Então eu tenho certeza que o norte ideológico para a equipe multiprofissional é imprescindível. Então, se eu estou trabalhando junto, dentro de uma equipe, em qualquer serviço de saúde, e a gente está falando da saúde mental, né? Então, se eu estou num hospital lá, no meio de uma equipe, e eu quero trabalhar, eu tenho a obrigação de buscar as informações o que me traz a política pública nacional. O que me traz assim, de orientação, de norte, de conceito, que discussão ela traz. Porque ela também vai trazer a partir de onde veio isso, enfim, como que isso chegou até aquela posição. Próximo. O segundo, que é o objetivo das atuações, na verdade, ele é decorrente dessa primeira, né? A partir do momento que a equipe está falando a mesma língua, no sentido do qual é o norte que eu tenho no pensamento que eu vou fazer. Vou fazer um cuidado com aquelas pessoas que estão ali, de repente internadas, ou buscando algum tipo de ajuda, ou necessitando de algum tipo de ajuda, de apoio. Então, assim, eu atuo em tal abordagem, Não, a gente vai alinhar na política pública. E daí esse segundo objetivo, porque ele é decorrente da política pública, mas ele é tão amplo que ele mereceu para mim um tópico, que é o grande objetivo da atuação. O objetivo da atuação da equipe, ele está pautado dentro da política pública na linha de cuidado, que se chama Projeto Terapêutico Singular, que eu vi que já outras pessoas, né, nas mesas já falaram e tal, mas assim, ele é tão importante que ele merece ser falado de novo, e ele merece ser avaliado. E eu peguei o caderno de atenção básica, porque em qualquer nível de cuidado se fala de PTS, né, de Projeto Terapêutico Singular, porque ele vem de uma política pública vigente. Né? Não é porque eu estou no hospital, ou porque eu estou no CAPS, ou porque eu estou lá na atenção primária, lá na Estratégia de Saúde da Família, que eu vou usar, eu não gosto, eu quero usar. Não, a base é essa. Né? Então eu tenho que estar atento, eu tenho que estar informado sobre isso. Tem até um pouco a ver com o que a moça falou lá, né? Então, como é que a gente vai saber? A gente vai saber buscando isso. Se não quer errar, olha a política pública e você nunca vai estar errado. Né? Você vai falar o que está vigente no país. Né? Então, o projeto terapêutico aqui, peguei também uma base documental aqui para citar, ele é definido como uma estratégia de cuidado que articula um conjunto de ações resultantes de discussão e uma construção coletiva. Então, essas duas palavras, discussão e construção coletiva, para mim são imprescindíveis de uma equipe multiprofissional e daí leva em conta as necessidades, expectativas, crenças e o contexto social da pessoa ou do coletivo. Ou seja, ela é focada primeiramente no desejo do sujeito. Mas, poxa, depende de onde está, né? Porque lá onde eu trabalho, no Hospital Colônia da Alto Botelho, a gente espera-se, pelo menos, que a gente receba as pessoas em franca crise. Né? Muitas vezes elas vêm bastante desorganizadas, né? E, como é que você vai pautar o projeto terapêutico no desejo da pessoa? Então, assim, às vezes a pessoa chega e você vai falar, poxa, mas está lá no Hospital Colônia, ele chegou em crise, hospital psiquiátrico, se você vai dar ouvido e tal, isso a gente escuta. Por isso que eu acho que é importante eu trazer aqui, a gente escuta isso. Porque a equipe, ela é ampla e ela é multi. Então, assim, a gente espera das pessoas que na formação elas se apropriem de várias teorias, de vários conceitos, e, enfim. Mas eu acho que isso leva tempo, né? Até para cair a ficha de tudo que a gente lê e tal, para a gente entender, e às vezes a gente tem que reler várias vezes algumas coisas. Então, por isso que eu falo da política pública, que é sempre um norte para a gente, em especial no cuidado direto lá. E eu vou dar um exemplo aqui já. Não pode voltar. Na unidade, numa outra unidade, não na unidade de mulheres em situação de crise, né? Mas na unidade para mulheres que estão em situação de dependência. Elas, um certo dia, entrou uma senhora lá para internação e
gestante, uso diário em grande quantidade, uma relação bem doentia com o crack. Então, assim, tinha tido bastante prejuízo social, enfim. E estava com uma ordem judicial, e todos os outros filhos, e não lembro se eram 5 ou 7, estavam abrigados, tinham sido abrigados. E lógico que a gente chegou para atendê-la, e eu vou falar então de mim, eu já cheguei e pensei que ela estava gestante, falei, poxa, vou cuidar do pré-natal dela, porque na política pública fala do cuidado integral, da autonomia, né, da corresponsabilização, enfim. Já pensei em tudo isso, mas ela falou que não, para ela não queria fazer pré-natal. Para quê? Vamos tirar esse daqui também, vamos acolher? Mas então, o que você deseja, né? A equipe ficou preocupada, né? O que é que você quer? Qual que é os... Eu queria poder ver meus filhos. Eu queria estar com meus filhos já. Que era isso, que é o que fez ela assim, piorar mesmo e desistir mesmo de tudo. E a gente foi atrás, uma assistente social, foi atrás para ver se não tinha nenhuma medida, né, restritiva e coisa e tal. Não, eles estavam abrigados, mas não tinha e tal. Levamos as crianças para o hospital, porque tem um espaço que é possível as crianças entrarem e tal. E isso teve um efeito tão grande, porque era a partir do desejo dele, nem falou de pré-natal mais, nem de outras coisas mais. A gente estava focado naquilo porque era o desejo dela. E a partir do momento que isso fez, a vinculação foi grande. E ela se implicou. E ela desejou. E daí sim a gente veio com o nosso plano. Né? Porque o projeto terapêutico, ele é o desejo do sujeito, as necessidades e pontuações da rede social, e que normalmente é a família, né? Mas a gente já teve várias situações em que a pessoa está tão distante, de repente a única pessoa que visitava era um agente comunitário de saúde, ou era uma amiga, né? Já teve amiga, e que era a única referência e tal. Então, as pontuações, o que essas pessoas trazem, porque elas estão convivendo lá no território e que vão trazer também a dificuldade, a gente já escutou o sujeito, escutamos a família, e daí vem o nosso plano. Nosso plano, como eu digo, não é o projeto ainda. A gente faz um plano. Cada um na sua formação tem um plano, né? Poxa, eu posso fazer isso, que eu vou fazer isso, vai fazer tal resultado, eu vou curar a pessoa e mudar a vida dela. E não vai, né? Então, por isso que tem que ser o conjunto dessas três coisas. O projeto terapêutico é isso. Né? E, então, é por isso que eu estou trazendo aqui que o grande objetivo da atuação da equipe tem que estar pautado no projeto terapêutico, que já veio dito na política de saúde, que era o meu norte lá. Se a gente não fugir disso, a gente tem uma grande probabilidade de acertar. Né? Claro, nunca perfeito, né? As dificuldades são grandes, várias, né? E é muito singular, como vem sido falado muito. Mas, assim, a gente precisa pautar isso, que isto vai ajudar na minha decisão de atuação, na decisão da equipe de atuação. A partir daí, desse projeto, do que tem o desejo daquela pessoa que está ali, desejando o cuidado ou necessitando do cuidado a princípio, mas enfim, que a gente está trabalhando com ela, chegou para a gente ali, com aquela família que eu vou acolher, que eu vou escutar, né? Aí eu faço o meu plano, a gente junta isso tudo e daí a gente vai trabalhar. Então esse tem que ser o meu objetivo. O meu objetivo enquanto um profissional dentro da equipe e o objetivo da equipe. Né? Pode passar para o próximo. E eu pus também como uma grande perspectiva, um grande pilar de pensar a atuação e o manejo dentro de uma equipe multiprofissional, o nosso norte, que tem que estar bem claro, que a gente tem que estar falando a mesma língua, né, dentro da equipe. O nosso grande objetivo, que é uma derivação do norte político, né, da política pública de saúde, que seria o projeto terapêutico, que daí envolve todo o conceito do que é o projeto terapêutico e que, aliás, eu até esqueci de falar, mas a política pública de saúde, ela é pautada na reforma psiquiátrica, a nossa política pública de saúde mental, então ela vai falar do cuidado de liberdade, ela vai priorizar o cuidado de liberdade, a autonomia do sujeito, né, o empoderamento, ela vai falar disso. Então, é por isso que é importante a gente ir lá e ler, e daí o que puder ler em relação àquilo, ótimo, porque a gente vai se apropriando de toda essa discussão. E a autopercepção, o autoconhecimento, ele não está na política pública, ele não está mas aí eu estou falando muito mais de experiência mesmo. Porque a gente está falando de uma equipe que ela tem várias pessoas que têm diferentes níveis de formação e de profissão mesmo, diferenças profissionais.
Então, de entendimento, de base ideológica dentro da formação, eu tenho um monte de coisa. E aqui eu vou incluir eu, enfermeira, o psicólogo, o médico, a TO, a equipe dos técnicos de enfermagem, às vezes a gente tem oficineiros também que participam dessas discussões, e daí a gente tem variados níveis de discussão, né, de qualificação, inclusive. Então a gente precisa desenvolver dentro de uma equipe multiprofissional e se estimular e conversar muito sobre isso, sobre a autopercepção, o autoconhecimento. Primeiro, autopercepção, não foi à toa que eu pus nessa ordem ali, né? Eu perceber o que aquela pessoa em sofrimento que chegou ali para mim, o que ela está mexendo em mim, né? O que ela está me dizendo e o que eu estou sentindo em relação a ela. Eu perceber, a princípio perceber, conseguir perceber isso, né? E depois o autoconhecimento é procurar saber entender isso daí. E daí eu posso ter dentro da equipe mesmo o apoio especial dos psicólogos, que tem muito know-how para isso, mas assim, inclusive de direcionamento, de orientação, de buscar alguma coisa e tal, enfim. Mas eu trouxe daí uma citação desse pessoal aqui, Zeferino e Etchal, que é uma galera, que eles alertam, isso daqui está num documento de crise como é que é? Crise emergência psiquiátrica, né? Da UFSC, né? Um caderno que eles elaboraram e que é bem legal e eu achei assim bem claro, assim bem. Então assim você não precisa ser um expert para conseguir compreender também. É bem claro, é bem simples a linguagem nessa frase, me parece pelo menos. Eles alertam quando a gente atende uma pessoa, é natural que essa pessoa desperte sentimentos, porque a gente não está falando assim, necessariamente, existem várias pessoas em várias possibilidades de crise que chegam para nós. Então chegam pessoas, de repente, com sintomas de hipersexualização, bastante exuberantes, bastante provocativas, com um linguajar bem hipersexualizado, assim, e que às vezes se percebe quando essa pessoa chega em crise, se percebe na equipe já pelo rosto das pessoas, as que se chocam, as que ficam com vergonha, as que se afastam, né? Então assim, por quê? Isso não é errado, isso é normal, né? Mas assim, o que eu vou fazer com isso que é importante? Então isso faz toda a diferença, né? Então assim, ela ainda fala que a gente exercer um certo domínio sobre as nossas atrações e aversões, porque não só as aversões, também tem aquelas pessoas que tipo, ai tadinha, ai a vozinha ela pode ficar aqui, a vozinha pode entrar aqui no posto, a vozinha pode isso, e o outro não, aquela não. Ai, ela vai sair da circulação, credo, que ela saia. Ah, não, porque ela vai ficar, ela vai fazer. Então, e esse tipo de coisa, a pessoa não está se percebendo. Então, a grande questão que esse pessoal aqui trouxe, e que é extremamente importante no cuidado, é isso. Porque daí eu tenho um casamento, uma discussão com a equipe sobre o meu norte de pensamento para o cuidado, que vai ser baseado na política pública. Eu penso no meu objetivo, vamos montar lá um projeto terapêutico lindo, maravilhoso, mas aí ao mesmo tempo, no dia a dia e no contato direto, eu não cuido disso daqui. E daí vai tudo por água abaixo. Porque vai estar lindo o projeto terapêutico lá escrito, mas as minhas atuações e o meu contato direto, ele está pautado em tudo isso. Pode passar, por favor. Então, assim, sempre, o que é importante, eu vou finalizar mesmo aqui, é que tem que ter uma constante comunicação, né? E foi falar de comunicação, né? E a comunicação é extremamente importante entre os atores envolvidos. Em primeiro momento, entre as pessoas da equipe. Então, é importante investir um tempo com discussão de equipe mesmo, reunião de equipe, onde tem uma discussão aberta, sem nenhum tipo de crítica ou de estrelismos, né? Que seria bem interessante a gente conseguir chegar nesse lugar, né? De não ter um melhor que o outro, um profissional melhor que o outro, não, que todos estão ali, enquanto uma equipe multiprofissional, todos têm a sua possibilidade de contribuição. Mas, ao mesmo tempo, eu criar uma vinculação entre a equipe, onde ela se sinta à vontade de também trazer as suas dificuldades. Eu fiquei com raiva daquela mulher. E também aperfeiçoar a escuta dessa pessoa, abertura para orientações, para
conversa, para discussão e tal. Porque quando a gente chega num nível de discussão e de alinhamento nesse sentido, aí a gente consegue ver frutos. A gente consegue ver atuações efetivas e daí a gente vai tendo satisfação sobre isso. Então, o objetivo maior nosso, ou seja, o grande objetivo de tudo mesmo, tem que ser tentar possibilitar ou tentar trazer de volta a qualidade de vida para essa pessoa que está ali, ou buscando ou necessitando de nosso cuidado. Né? Às vezes, a princípio, ele não está buscando, né? Às vezes ele está sem crítica mesmo, mas do que está acontecendo. Mas, a partir do momento que o trabalho vai correndo, a gente vai entendendo. Pode passar a última, por favor? Aí eu fiz questão de trazer no final uma frase da Estamira, né? Que eu achei tão legal. Ela falando assim, vocês não vão entender de uma só vez. E, de fato, a gente não entende de uma só vez. É genial, né? Porque a gente leva anos para cair a ficha de detalhes. Às vezes aqui a gente escutou isso, e ficou lá, é verdade. E daí, daqui 10 anos, a gente fazendo, putz, será que era isso que ela estava querendo dizer? Ou era isso que, de repente, ela entendeu naquele momento da vida dela? Obrigada. Bom, a próxima palestrante é a psicóloga Mirella Stenzer e vai falar sobre atendimento infantil e saúde mental. A Mirella é mestre em psicologia pela Federal, na linha de pesquisa de psicologia clínica, pós-graduada em filosofia e psicanálise. Atua como coordenadora do ambulatório infanto-juvenil e CAPSI infantil do Centro Psiquiátrico Metropolitano. Membro da Biblioteca Freudiana de Curitiba, coordenadora do espaço de psicanálise de crianças e adolescentes, professora e supervisora de estágio em psicanálise, desculpa, minha letra aqui, tá? E psicóloga da saúde no Centro Universitário Campos do Andrade. Obrigada. Boa tarde. Então, inicialmente, né, gostaria de agradecer o convite para estar aqui conversando com vocês. Principalmente, né, pensando que a plateia, vocês, de alguma forma, ou têm uma simpatia pelo atendimento psicológico dentro do hospital, ou trabalham nesse contexto hospitalar. Eu fiquei pensando, assim, o que eu poderia contribuir, né, em que sentido que eu poderia contribuir com vocês na questão do atendimento com crianças e adolescentes dentro do contexto hospitalar. Então, eu fiz algumas escolhas, né? Eu preferi não abordar diretamente a política pública, né, sobre atendimento de saúde mental de crianças e adolescentes, já que, enfim, né, vocês tiveram vários momentos que foi resgatada a questão da reforma, né, da legislação, enfim, né, pensar nos avanços e os impasses que são bem próprios do campo, né. No entanto, eu vou tomar a linguagem que é comum no campo da saúde mental, presente tanto na proposta da reforma psiquiátrica e na legislação, e muito presente no discurso dos profissionais que trabalham nessa área. Enfim, né, eu não participei de manhã, eu cheguei agora à tarde e estava na fala de todas as pessoas que falaram aqui, que são, então, algumas categorias discursivas que me parecem importantes na análise da configuração do campo de saúde mental, que é cuidado, clínica, acolhimento, escuta, cidadania e sujeito. A categoria de escuta, de indiscutível origem freudiana, associa-se à noção de cuidado. O termo cuidado ganha, neste contexto, um status diferenciado. Apresenta-se como uma categoria central que engloba novas práticas e orienta os serviços. A categoria sujeito, por sua vez, surge articulada à categoria cidadania, de um modo muito próximo, como sinônimo, né, de cidadão, ou colocando-se a uma certa distância como sujeito não só de direito, né, que seria a questão da cidadania, mas que porta uma singularidade. Já a categoria clínica, ainda que frequentemente apareça recoberta pela categoria cuidado, é ressignificada através de uma adjetivação.
como clínica ampliada, clínica interdisciplinar, clínica do cotidiano, que não mais se confunde com a clínica médica estrito sensu, incluindo todos os procedimentos de atenção psicossocial e incorporando a dimensão do sujeito atravessada pelas questões de cidadania. É nesse campo heterogêneo que é imprescindível salientar a importância da clínica como procedimento que permite reconhecer as singularidades de cada sujeito no enfrentamento de um conflito. É a clínica que abre espaço através da escuta para que o sujeito possa advir. Farei um recorte sobre um fenômeno, então, isso também foi uma escolha e uma aposta, de que talvez isso interesse a vocês, né? Esse recorte que eu vou trazer. Que se observa na prática clínica com crianças e adolescentes em todos os contextos. Ambulatório, CAPS, consultório particular e não tenho dúvida de que no hospital geral também. Fenômeno que evidencia uma dificuldade de manejo clínico. Trata-se de algo que se apresenta na conduta, principalmente de adolescentes, mas que hoje em dia é cada vez mais comum na infância, como atos impulsivos, irrefreáveis, disruptivos e que podem tomar diversas formas, desde mau comportamento na escola, comportamento opositivo, provocativo, fugas, comportamento de risco, atos agressivos contra si ou contra o outro, até atos de delinquência, antissociais e tentativas de suicídio. Esses atos, que são chamados pela psiquiatria de transtorno de conduta, transtorno de personalidade borderline e antissocial, se apresentam numa dimensão patológica, né? Quando eles chegam no serviço, a dimensão patológica está posta, o que acaba por convocar os profissionais que são solicitados a tratar desses casos a responder por uma via adaptativa, até porque essa é a demanda. Né? A demanda dos pais, a demanda da escola, dos equipamentos, enfim. Se no primeiro momento podemos observar que a estrutura psíquica, né, dessas crianças e adolescentes não se circunscreve numa psicose, num autismo, ou seja, numa estrutura mais comprometida, por outro lado, ficamos impactados com a impossibilidade dessas crianças e adolescentes darem conta do laço social. Muitas delas estão a caminho de uma evasão escolar, já encontraram o caminho da rua, ou ao contrário, do isolamento social, já que os equipamentos sociais não as reconhecem, ou mais radicalmente as excluem. O que dá a esses quadros o estatuto de gravidade, visto o destino que parece se traçar de marginalidade, exclusão social e sofrimento. Há uma incidência grande desses atos na adolescência, muitas vezes antes mesmo que se possa falar em outra expressão de sofrimento, como sintoma, angústia ou outra formação clínica. O que se evidencia é o ato, o que faz pensar no ato como uma via privilegiada de manifestação da subjetividade nesse momento. Este ato se apresenta como algo que escapa à palavra, em que o próprio sujeito não consegue formular uma questão e se interrogar sobre isso que o toma. Ressoa apenas como mal-estar difuso. No entanto, isso fala de algo do sujeito, que escapa ao significante e se expressa no ato. Remete a uma posição particular, a certo modo de satisfação. Dentro desse contexto de sofrimento que se apresenta em ato, vou destacar a auto- e a heteroagressividade, para pensar o manejo dessas situações. A automutilação, né, o cutting, como é chamado, como processo pelo qual o sujeito faz um corte intencional na pele, no intuito de se ferir e deixar uma cicatriz no corpo. Acomete adolescentes e jovens adultos. Na escuta dos sujeitos que praticam a automutilação, o que chama atenção é a possibilidade de trazer pela fala o sofrimento, o mal-estar.
muitas vezes até eles não conseguem nem relatar a situação propriamente, assim, como que chegou até o banheiro, como que pegou a gilete, como passou a gilete, né, no corpo, enfim, parece tão grande assim a falta de recurso que chega a ficar difícil de entender até mesmo o processo que quando isso acontece. Muitas vezes, então, se limitando a falar que a dor no corpo é menos insuportável que a dor que sentem. Isso é uma fala que é recorrente. Para pensar esse ato que investe o próprio corpo do sujeito, irei relacionar com dois conceitos centrais para a psicanálise. Um dos conceitos. Aqui esclareço que, apesar, né, do meu referencial teórico ser psicanalítico, acredito que isso não prejudicará tanto o entendimento teórico como as questões práticas que podem surgir, independente da linha teórica que vocês seguem. Principalmente porque aqueles significantes do campo da saúde mental, eles estão para todos os psicólogos, enfim, que atendem, né? Que é a questão do acolhimento, clínica, escuta, sujeito, cidadania. Lacan, no seminário 10, a angústia, relaciona a angústia com duas modalidades do ato, o acting out e a passagem ao ato. Coloca que esses são defesas contra a angústia, tentativas de evitação da angústia, operações em que o sujeito se relaciona com o desejo, falta do outro. Pretende-se, desta forma, articular o fenômeno da automutilação com essas formas de tratamento da angústia, a passagem ao ato e o acting out. Para tanto, é válido retomar brevemente a abordagem de Freud sobre a angústia, assim, só para, bem rápido mesmo, assim, para não ficar muito teórico. Inicialmente, Freud considera a causa da angústia a acumulação da tensão sexual produzida pela abstinência ou pela excitação sexual não consumada. Nessa época, Freud pretendia fornecer uma base neurológica aos fenômenos psíquicos, isso em 1895. E isso transparece em sua descrição quanto à origem da angústia. No artigo Análise de uma Fobia em um Menino de 5 anos, né, que é o pequeno Hans, traz então o relato clínico do Hans, né, que vem a desenvolver uma fobia a cavalos. Para Freud, a angústia corresponde a um anseio recalcado, que é inicialmente, como toda angústia infantil, sem objeto. A criança não consegue saber do que tem medo, e quando Hans, em um primeiro passeio com a babá, não diz o que teme, é porque realmente ele não sabe. Né? Então, antes de aparecer a fobia de cavalos, ele tem uma crise de angústia e questionam ele o que aconteceu e ele não sabe dizer o que é. Pode-se supor, pela concepção freudiana dos processos psíquicos daquele momento, que a angústia precisa achar um objeto por razões econômicas. Diminui a quantidade de excitação psíquica. Então, neste artigo, Freud coloca que é a libido recalcada que retorna como angústia, né? Ou uma posição que depois ele vai mudar. Então, depois da queda do cavalo, né, que tem lá um momento que o Hans vê um cavalo caindo, isso proporciona um deslocamento característico do sintoma, que evita uma angústia livre, desvinculada e intolerável, e transforma numa angústia facultativa, ou seja, só quando tem o objeto, o cavalo. Em 1926, em Inibição, Sintoma e Angústia, Freud reformula sua teoria sobre a angústia a partir daí. Para Freud, a angústia não é mais resultante da transformação direta da libido vinculada a uma representação recalcada, não é o recalque que provoca angústia, mas sim a angústia que leva ao recalque. Freud passa a fazer uso de uma diferenciação, angústia como sinal e angústia automática. A angústia automática se justifica quando o sujeito experimenta uma situação de desamparo psíquico. A angústia como sinal é produzida pelo eu quando há ameaça da situação de desamparo, de modo a exigir seu evitamento. Assim, comparece um sinal e como condição econômica pela impossibilidade de elaborar a excitação. Com essa mudança de posição de Freud em relação à angústia, podemos concluir que o recalque é um mecanismo de proteção diante da angústia e que a construção do sintoma ocorre para evitar a angústia. Tendo esses ensinamentos, vou voltar lá para o Lacan. Nesse seminário, aponta a relação essencial da angústia com o desejo do outro.
ela até insiste na angústia como sinal elaborado por Freud, e a partir da descrição da falta do outro, que Lacan pensa a angústia como sinal quando algo surge no lugar da falta. Não é da perda que se trata, mas quando algo comparece no lugar da falta. E se algo tampona a falta, não há mais sujeito, né, já que este é essencialmente sujeito de desejo, então ele é movido pela falta. Assim, no caso de Hans, não se trata de uma perda de objeto falo, né, como está ali no Freud, mas do excesso de mãe. Nessa perspectiva, é a possibilidade da falta faltar e, portanto, o sujeito vir ocupar o lugar do objeto que angustia. A angústia é o corte, é o impensável, deixa aparecer o inesperado. A angústia é aquilo que não engana, o que está fora de dúvida. O que se trata de evitar é aquilo que se assemelha a uma certeza assustadora. E é aí que surgem as formas de evitação da angústia ligadas ao ato. O acting out, a passagem ao ato. Existem outras, como o sintoma, a fobia do Hans e a inibição, né? Mas eu vou priorizar a questão do ato. Assim, podemos pensar o fenômeno de automutilação sendo uma forma de tratamento da angústia. Evita uma angústia livre. É desvinculada e intolerável. Transforma, dependendo do caso, em ato em suas duas modalidades. Como acting out. O sujeito aí se coloca em cena, e se coloca em cena para quê? Para fazer um apelo frente às dificuldades em relação com aquele que se institui no lugar de outro. Convoca o outro a ver algo que não pode ser falado. É uma mensagem enigmática dirigida ao outro. A passagem ao ato, como uma retirada de cena. É uma tentativa de se separar do outro para se manter desejante. O sujeito se despede da cadeia significante, ele faz um corte, e só será reanimado se for falado pelo outro. Além de abordar o estatuto deste fenômeno pela via do evitamento da angústia, também aproxima o fenômeno da automutilação com o gozo, na medida em que remete à precariedade do registro simbólico. Esses sujeitos estariam impossibilitados de simbolizar determinadas vivências, pois estas o lançam ao real. A angústia está como um sinal do real, de algo da ordem do insuportável. Se não há possibilidade de simbolização, a via do sintoma está interrompida. Sobrando a via da inibição, né, que também, e do ato, que se encaminha para um gozo sem palavras e satisfações ligadas ao registro do imaginário e do real. No caso da automutilação, o corpo. Né, fica bem evidente a questão do corpo, né, tanto o do processo do corte como da cicatriz, né, da marca que fica. A escuta desses sujeitos que praticam a automutilação, seja no âmbito público ou privado, deve privilegiar um direcionamento ético, que consiste em oferecer ao sujeito uma possibilidade de trazer, com os recursos de que dispomos, simbólicos por excelência, uma forma de ressignificar e elaborar seu sofrimento, até onde for possível, para tomar uma outra posição frente ao outro. No entanto, isso não é simples, né? Na medida em que este ato se apresenta como algo que escapa à palavra, em que o próprio sujeito não consegue formular uma questão e se interrogar sobre isso que o toma e que se expressa no ato e remete a uma posição particular aí, a um certo modo de satisfação. Irei, com esse mesmo aparato teórico, falar um pouco dos comportamentos de adolescentes que se expressa por agressividade, oposição, provocação, não aceitação de regras e limites, que principalmente esse está fechado diagnóstico, é transtorno de conduta. Sabe-se que esses adolescentes que vêm trazidos para atendimento por esses atos causam muito transtorno no social. Mas eles se incomodam muito pouco com o que está acontecendo. Aqui eu ousaria falar que se trata de uma demanda muito próxima da acima apresentada no que se refere à automutilação. Também poderíamos pensar estes fenômenos de transtorno de conduta como uma forma de tratamento da angústia. Evita uma angústia livre, desvinculada, intolerável e transforma numa das formas de ato, né? No acting out e na passagem ao ato. Também há um gozo, né, já que existe uma precariedade do simbólico e, portanto, a via do sintoma está interrompida. E o que sobra aí também é
uma satisfação ligada ao registro imaginário e real, que será, então, o gozo do corpo também, mas não só o dele, o do outro, né? O do semelhante, principalmente, né? Mas, enfim, da mesma forma, remete à questão imaginária, né? Do esquema corporal e da identificação imaginária com o outro. A escuta desses sujeitos também deve privilegiar um direcionamento ético que consiste em oferecer um espaço de fala. Mas aqui também não é simples, na medida em que esses adolescentes se apresentam reticentes e desconfiados, nos colocando na série de adultos que desistiram de o escutar. Nas duas situações relatadas, o falar do ato é sempre muito difícil, eles minimizam ou simplesmente omitem. Então, como inserir o discurso, o ato no discurso do adolescente? Vou aqui fazer um breve recorte de como a gente trabalha no CAPS, para depois tentar pensar isso para frente disso, né? Para contexto hospitalar. No CAPS, quando esses adolescentes iniciam os atendimentos, no primeiro momento é bastante difícil o manejo. Opõem-se às propostas de atendimento, não trazem pela palavra o seu sofrimento, confrontam outros adolescentes e profissionais o tempo todo, muitas vezes se mostram agressivos ou apresentam uma total apatia e isolamento, apresentando muita resistência a qualquer forma de vínculo ou se usando de falsos vínculos para obter vantagem e manipularem o ambiente. No entanto, devido à forma de trabalho, em pouco tempo se permitem aceitar a proposta terapêutica. Interagem com os colegas de forma mais saudável, aceitam os limites dados pela equipe e passam a trazer pela linguagem o que os incomoda. Às vezes ainda muito, né, assim, muito sucintamente, mas isso começa a aparecer alguma coisa ali, né? Isso porque o CAPS acolhe e sustenta a importância de se reconhecer a singularidade por meio de uma escuta que faça surgir o sujeito na sua diferença. E pressupõe que isso se manifesta em ato, fala de um sofrimento deste sujeito. Então, é uma aposta de que tem um sofrimento ali. Mesmo que esses sujeitos tenham conseguido aceitar o laço social no ambiente do CAPS e trazer algo das suas subjetividades, muitas vezes os comportamentos disruptivos ainda permanecem. E aí que se torna essencial o trabalho com as famílias desses adolescentes e com os equipamentos por onde o adolescente circula, como escola, CREAS, CRAS, UBS, né, unidade básica, enfim, com a rede. Quanto a vocês, né, que estão no contexto hospitalar e que recebem esses adolescentes, seja como uma queixa que motivou a internação, ou por aparecer como uma questão secundária, o que é possível fazer? Como dito acima, a intervenção para ter efeitos exige uma série de práticas, um trabalho que envolve tempo, o que muitas vezes não se tem no contexto hospitalar. Na passagem desses adolescentes é possível semear algo. Se o profissional atuar acolhendo, sem julgamento de valor, sem buscar uma adaptação do sujeito, escutar o sujeito e dar um espaço à singularidade, é possível semear que alguém de uma instituição pode dirigir a ele como um sujeito com nome e sobrenome. E que o comportamento que ali se expressa pode estar querendo dizer algo. Uma mensagem que não pode ser decifrada de imediato, mas pode ser acolhida. Enfim, trata-se de apostar em uma aposta. A aposta de que, para além do comportamento ali apresentado, há um sujeito. É necessário endereçar a palavra a uma criança ou a um adolescente e estar disposto a escutá-lo. Essa aposta poderá permitir que o sujeito, saindo do hospital, possa também apostar que um outro pode acolher sua mensagem. E, quem sabe, tratá-lo. Enfim, o encaminhamento a partir daí pode dar certo. É isso. E agora nós teremos a psicóloga Elizabeth Naura Capuchas, que vai falar sobre o programa de saúde mental do Centro Hospitalar Nossa Saúde. Elizabeth, deixa eu só achar ela aqui. A Elizabeth é a psicóloga especialista em psicologia analítica pela PUC, especialista em neuropsicologia pelo Instituto Paranaense de Terapia Cognitiva e psicóloga clínica do Centro Hospitalar Nossa Saúde. Bom, primeiramente queria agradecer à Comissão Hospitalar pelo convite, pela oportunidade de estar falando aqui hoje sobre um programa
até certo ponto, inovador e ousado dentro da saúde mental. Mas eu também não poderia deixar de falar para vocês, eu sinto muito de não ter conseguido vir pela manhã. Eu tenho certeza que perdi muita coisa importante, muita coisa interessante. Essas 2 horas que eu estive aqui foram suficientes para mexer com algumas coisas muito antigas, né? Minhas, projetos terapêuticos, acolhimentos, centro de atenção psicossocial, leitos, hospital psiquiátrico, e isso me levou a quase 30 anos atrás, quando eu comecei a caminhar dentro de um ainda hospital psiquiátrico, que na época tinha os muros fechados, que era um dos melhores, eu acho, ainda na época, que é o Hospital Nossa Senhora da Luz, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com uma terapeuta ocupacional, que foi a minha chefe, que é a mãe da Alessandra Stancati, que hoje é a minha colega de trabalho. Então isso tudo mexeu tanto comigo, eu não quero perder tempo falando, eu sou muito emotiva, eu não quero perder tempo falando de emoções, mas é tão bonito ver essa caminhada, e nós psicólogos que temos esse olhar além de, né, pensar que eu comecei caminhando lá atrás na saúde mental e hoje eu estou aqui com a filha da Tânia Rego Barros, formatando um projeto ousado e por uma necessidade imperativa. Vocês devem estar pensando, o que essa mulher veio falar aqui de plano de saúde? Todo mundo aqui falou da saúde pública. E eu vou fechar com a saúde suplementar. Mas eu queria que vocês soubessem que a angústia é a mesma. Porque somos todos profissionais da saúde mental e temos as mesmas dificuldades. E a nossa angústia de atender, não conseguir fazer muito, apesar da vontade, da disponibilidade, uma demanda enorme dentro da saúde mental e você conseguir muito pouco, né? Muito pouco dentro disso. A nossa angústia realmente foi tão grande que chega um momento onde não dá mais para suportar. E assim a gente começa a formatar um programa que eu deveria ter colocado ali aquela figurinha de homens trabalhando, sabe? Aquelas que tem assim, em construção, né? Porque esse programa que eu vou apresentar para vocês está em construção. Mas ele começou em julho e nós já temos uma boa caminhada. Eu peço desculpas também que agora eu vou ler rapidamente um breve histórico, e eu sei que vocês já ouviram hoje sobre Lei Paulo Delgado e uma porção de outras coisas, mas eu não consigo entrar na saúde suplementar se eu não fizer esse posicionamento, tá? Você me mostra o filme. Ok. Então, um breve histórico na saúde mental, né? Como vocês já ouviram, a reforma psiquiátrica no Brasil fez parte de um movimento que ganhou muita força nos anos 70. Na luta de redemocratização do país. Nós sabemos que essa luta também foi política e tratava-se de um movimento de reformulação do Sistema Nacional de Saúde, o que incluía, lógico, a saúde mental. Após um longo percurso delineado por leis, conferências, encontros, discussões, foi somente em 2001, com a Lei Paulo Delgado, que os serviços de saúde mental no Brasil podem ser públicos, com a Lei Paulo Delgado, que é sancionada no país, que os serviços de saúde mental no Brasil, quando financiados e prestados pelo Estado e privados, e quando custeados diretamente pelos indivíduos, passam a ser normatizados. Então aqui, a partir desse momento, começou-se a pensar, né, na saúde mental, não só mais na rede pública, mas como que ela poderia ser delineada também na rede privada. Nós temos um longo passo, porque tudo isso que vocês trouxeram hoje aqui,
desses projetos, desse caminhar, desse andamento dentro da saúde pública, na saúde privada, ficou uma coisa muito estagnada. Enquanto a rede pública avançava, a saúde privada ficava estagnada, atendendo uma população que pagava e que tinha direitos através de uma normatização ou através de uma situação que estabelecida pelas próprias operadoras e pelas próprias agências reguladoras. Essas operadoras de plano de saúde, né, elas acabam tendo também uma certa importância, porque elas acabam sendo também responsáveis pela essa assistência. Mas responsáveis como? A partir da resolução do Conselho de Saúde Suplementar, número 11, o primeiro instrumento normativo dispõe a cobertura de tratamentos de transtornos psiquiátricos no âmbito da assistência privada à saúde. Enquanto o SUS, neste período, já estava bem avançado, o sistema suplementar caminhava lentamente, repetindo trajetos iniciais fracassados dessa área de atenção à saúde e pouca ênfase dispensada no contexto dos instrumentos normativos do setor. Quase 10 anos depois da publicação da Lei 10.216, a RN 211 de 2010 garante a quase 44 milhões de beneficiários de plano de saúde o direito de 70 novas coberturas, o que incluía, na saúde mental, o atendimento ilimitado ao hospital dia, como alternativa à internação hospitalar. Já estou falando lá na frente, bem depois da reforma psiquiátrica. Neste momento houve a discussão de cobertura. Aqui começa o nosso impasse. O que os planos privados fizeram? Eles criaram planos ambulatoriais e planos hospitalares. Isso significa que nos planos ambulatoriais o beneficiário não teria direito à internação. Somente a consulta de urgência e as consultas ambulatoriais, que no caso da psicologia foram limitadas a 12 consultas por ano de contrato, e no caso da psiquiatria não. Como trabalhar com uma situação dessas? Como você trabalhar com 12 consultas por ano de contrato? Como você elaborar um projeto terapêutico em cima dessa realidade? E como você fazer uma parceria com a psiquiatria, né, se não havia a menor possibilidade desse percurso poder ser segmentado ou, de certa forma, poder ser acompanhado. Bom, eu vou cortar um pouco aqui e vou dizer para vocês assim que isso foi aí que começa a crescer essa angústia, e nos últimos 10 anos que eu estou trabalhando no Nossa Saúde, a nossa maneira de trabalho tem sido, até julho tinha sido essa: atender, o paciente vai embora, o paciente retorna, você não tem uma segmentação, você não consegue fazer um acompanhamento, você não tem ideia de quantas pessoas entram, quantas saem, quantas dão continuidade, você só atende, faz os seus projetos individuais e de repente nunca mais vê o paciente. 2 anos depois ele aparece em crise e aí ele pode internar, ele não pode internar, ele pode ir para o hospital dia e daí ele fica no hospital dia quanto tempo? E a partir disso a angústia aumentou tanto que nós resolvemos realmente implantar um programa, e foi um programa ousado. Foi um programa ousado e é um programa que tem como característica principal, né, tentar suprir esses buracos, né, deixá-los nessas resoluções, nessas normativas no tratamento à saúde mental, na saúde suplementar. Então, o que acontece? Nesse momento, a Agência Nacional de Saúde delega
às operadoras o cargo de gestoras de cuidado, porque eles também não sabiam mais o que fazer. Eles não sabiam como resolver essa situação. E como gestoras de cuidado, adotando um paradigma para o modelo assistencial no campo da saúde mental, fundamentando-se na noção de que o setor suplementar de saúde tem como finalidade ser ambiente de produção de saúde e de cuidado, considerando a saúde mental como uma das áreas de atenção à saúde prioritárias do setor e induzindo a adoção de programas de promoção de saúde e prevenção de riscos. Que a gestão se inicia numa ou mais linhas de cuidado, que vocês cansaram de falar aqui hoje sobre isso, nós entendemos que fazia-se necessário a descrição dessas linhas de cuidado e traçar uma rota e um itinerário para esses pacientes, que é o que nós nunca tivemos. Nós nunca soubemos como eles entravam, quanto tempo eles permaneciam no serviço, quando eles saíam, se eles voltavam e que tipo de tratamento efetivamente tinha sido feito ou nenhum tratamento poderia ser feito dentro desse desenho. Deste modo, nós começamos a delinear o programa de saúde mental. Eu apresento para vocês o Centro Hospitalar Nossa Saúde. Ele é um serviço próprio, composto por 2 unidades. Nós temos uma unidade nas Mercês e outra em São José dos Pinhais. Nós contamos na área da saúde mental com 7 médicos psiquiatras, sendo 5 em Curitiba e 2 em São José, 4 psicólogas, sendo 3 em Curitiba e 1 em São José dos Pinhais, 5 médicos generalistas, matriciados, 4 em Curitiba e 1 em São José dos Pinhais, um assistente social, enfermeiros, nutricionistas, além de gestores que auxiliam a nossa área. Pois bem, o programa piloto em saúde mental, e ele é piloto porque está sendo construído, ele parte de uma proposta de gestão. Esta gestão, ela é o monitoramento do fluxo dos processos que estão sendo criados para garantir a flexibilidade operacional entre as áreas e otimizar as demandas do programa. Ela precisa conter informação e resolutividade. Com isso, a gente pensou na criação de um núcleo. E esse núcleo seria a gestão. E esse núcleo, que nós batizamos com o nome de Núcleo de Análise Técnica, ele tem essa finalidade de acolher essa demanda inicial. Então, o que nós fizemos de diferente? Nós tiramos os pacientes que chegavam nos ambulatórios de psicologia e psiquiatria, a revelia, né, de qualquer maneira, e nós organizamos isso numa agenda única. Essa agenda é o filtro. O paciente, o beneficiário vai passar por ali, ele vai ser avaliado por um profissional da saúde mental, e essa avaliação vai delinear em que projeto terapêutico ele poderá caminhar. Qual seria, nesse momento, o melhor projeto terapêutico para ele? É claro que isso não se faz assim, num momento. Esse é só o primeiro passo. É só uma primeira opção de entrada no programa, porque a partir do momento em que ele entra, por mais que ele seja encaminhado para um projeto e depois, com o tempo, você perceba que não é aquele o melhor projeto para ele, mas naquele momento ele já está dentro do programa, ele já está sendo monitorado, ele já está sendo avaliado e ele não se perde mais. Porque a rota que ele escolhe, a rota, quem traça a rota para ele somos nós. Nós estaremos junto com ele fazendo essa caminhada. E com isso nós temos como, inclusive, ter uma ideia de qual é a nossa demanda epidemiológica, que até hoje nós não sabemos. Né? Era tanta demanda, e nós temos até números que foram levantados agora recentemente, se não me engano, né, de setembro, foram quase 200 novas entradas, né? 200 pacientes entrando no programa só no mês de agosto, né? Setembro que diminuiu um pouquinho. Então, assim, tínhamos que fazer realmente, nós tínhamos que criar
esse tipo de situação para que nós pudéssemos começar a gestionar. A função do núcleo de análise técnica, ela é muito mais ampla que isso, mas a princípio ela vai estar vinculada a toda a elaboração dos projetos terapêuticos, ampliar o ambulatório de psiquiatria, porque a gente tem também esse projeto para ambulatório ampliado na psiquiatria, a criação de grupos terapêuticos, né, para atender pacientes. Fiquei nervosa, 5 minutos já me deu pânico aqui. Mas tudo bem, deixa eu retomar. Então, o NAT tem como objetivo fazer toda essa função de gestão. Acompanhar os fluxos de atendimento do sistema através da modalidade de referência e contra-referência e na produção de parecer técnico, fomentar a formação continuada, aperfeiçoamento e educação, manter a interface proativa com outras áreas estratégicas do serviço de programa. Gente, é tanta coisa para falar. O que acontece? Nós temos outros programas se encaminhando dentro da nossa saúde, ou alguns já estão encaminhados. Nós temos o programa do idoso, que já está funcionando há mais tempo, que inclusive já foi registrado na Agência Nacional de Saúde. Nós temos a Oncorrede, que também é um programa de oncologia, o programa de doenças crônicas. Então, o que o NAT faz? O NAT ele articula para que a gente possa trabalhar em conjunto e fazendo uma interface com todos esses programas que já existem. Com isso, a nossa equipe técnica aumenta consideravelmente. Nós saímos da psicologia, da psiquiatria, do serviço social, passamos a contar com os médicos generalistas matriciados, passamos a contar com os geriatras, com os neurologistas, passamos a contar com os enfermeiros, com o pessoal de base, e nós temos uma equipe e uma rede dentro do serviço próprio, trabalhando com também saúde mental. Então, o nosso programa começa assim. Agora eu vou até levantar, porque eu quero... A porta de entrada vem das demandas, que podem ser por encaminhamentos, por busca espontânea, mas ela vai cair no que eu disse para vocês que era o NAT, que é o gestor e o navegador do programa de saúde mental. Junto a essa gestão, o braço direito da atenção primária é o generalista e os ambulatórios de psicologia com os seus respectivos projetos. Aqui nós temos a atenção primária. Gente, nós como plano de saúde, nós temos que ter um programa que dê conta, que esteja trabalhando nas 3 áreas, primária, secundária e terciária. Nós não podemos pegar apenas uma área. O programa tem que estar trabalhando nas 3 áreas. Os projetos é que podem ser específicos. Na atenção secundária, por favor, nós temos o ambulatório de psiquiatria com os grupos que seriam formados agora como um ambulatório ampliado. São grupos operativos e esses grupos, a nossa intenção é fazer com que ele atenda aqueles pacientes que não têm demanda para ambulatório, porém também não tem perfil para hospital dia. E nós temos muitos pacientes assim. Aqueles que não tomam a medicação direito, que não conseguem se automonitorar, que precisam de um atendimento mais frequente, né? Mais dias por semana e com uma equipe maior, e aí entrariam outras terapias associadas, né? Trabalharíamos nesse sentido com o educador físico, com o serviço social, principalmente para trabalhar com as famílias na psicoeducação. E na terciária, por favor, nós temos os nossos prestadores. Não só os prestadores, como nós também temos o vínculo com os CAPs, né, com as comunidades terapêuticas. O que eu estou querendo dizer para vocês?
vocês? Eu estou querendo dizer para vocês que nós não perdemos o paciente de vista em nenhuma das 3 áreas, nenhuma das 3 atenções. Mesmo quando ele entra no hospital, seja hospitalizado ou para HD, ele pode entrar encaminhado por nós ou por demanda direta, ele vai retornar ao NAT quando ele sai desse serviço. E esse é um vínculo que a gente começa a fazer com o próprio prestador. Hoje o nosso prestador é o Hospital Bom Retiro. Me dá meio minutinho? É o Hospital Bom Retiro e nós estamos fazendo uma parceria maravilhosa com eles, aonde o paciente que está em HD, ele está sendo trabalhado com as 2 equipes, com a equipe do Bom Retiro e com a nossa equipe em parceria, em reuniões, relatórios trocados semanalmente e inclusive para poder estar delineando o tratamento. Será que o paciente está indo bem? Será que ele não seria nesse momento voltar para um dos grupos dentro do programa? Seria mais interessante para ele nesse momento? Essa decisão tomada em conjunto. O que muda aqui para nós? Muda, eu acho, ou menos na minha opinião, muda no sentido de que serviço privado, serviço público, o paciente ou ele cai lá, ou ele cai lá, ou ele cai lá. Nós não podemos mais ter esse olhar. Nós temos que estar acompanhando em todos os segmentos. A menina, não sei se a menina que falou do suicídio na cidade está aqui ainda, pois é, em todos os segmentos. Por quê? Porque não é o CAP só, não é o plano de saúde só, não é a comunidade terapêutica, lógico, que tem muito para discutir em todos esses termos, mas todos os segmentos, nós estamos, que trabalhamos em saúde mental, nós temos que ter esse caminhar compartilhado, senão a gente não sai do lugar. Então a nossa proposta é uma proposta ousada, nós estamos ainda aqui, os nossos projetos, eles são, a grande parte deles, da atenção primária, são projetos de promoção e projetos de riscos. Essa é a população que nós temos que trabalhar a prevenção, mas nós não podemos também ignorar e deixar de tratar e ver as outras áreas. Nesse sentido, por favor, muda para mim, que meu tempo já se esgotou faz tempo. Nesses sentidos, na área primária, nós trabalhamos com os projetos de prevenção. Na área secundária, nós temos projetos de tratamento, que são as questões dos ambulatórios. Na área terciária, nós temos projetos de reabilitação. E dessa forma, a gente vê esse programa que a gente começa a construir, começamos em julho, já temos um resultado bastante efetivo e a operadora está investindo e disposta a investir nesse caminhar. Então, uma coisa que também sai de foco é aquela coisa assim, mas escute, só pode isso, só pode aquilo. As operadoras de saúde, elas têm uma regulamentação mínima, mas elas podem fazer o que elas quiserem. A partir do momento em que elas se dispõem a fazer um programa, dentro desse programa tem uma gestão e ali não tem limite para nada. Lógico, algumas situações contratuais são bastante específicas, mas em termos de projetos de prevenção, não. Porque nós sabemos que o nosso maior investimento e tem que ser na prevenção. Não quer dizer que a gente não tenha que ficar correndo atrás do prejuízo, mas aqui nós vamos diminuir os riscos consideravelmente. Eu agradeço e desculpe, por favor, por ter demorado tanto tempo.